a rádio que toca a notícia na nossa região. 9h48. Vamos falar do setor econômico. Campinas encerrou outubro de 2025 com desempenho negativo no mercado de trabalho formal. Segundo dados do CAGED, o município registrou saldo de menos 318 vagas, resultado que contrasta com o mesmo período do ano passado, quando houve a criação de 1.238 postos de trabalho. O recuo deste ano foi puxado principalmente por três setores: da indústria, dos serviços e também da construção civil. A indústria, por exemplo, menos 166 vagas agora. Em 2024 havia criado 57. Serviços, menos 174 vagas, sendo 37 temporárias agora. No ano passado foram mais 886 e 256 contratações temporárias. Quando a gente vai para o setor de construção, onde houve perda de 68 vagas em outubro, no ano passado era apenas uma negativa. E aí outros serviços, como outros setores, como de comércio, que é o único que esteve em alta, com 101 vagas, mas bem abaixo do desempenho do ano passado, quando abriu 307. O setor de serviço, a gente lembra historicamente que é o maior empregador aqui da cidade, foi o que mais influenciou o resultado negativo, com forte queda em relação ao ano anterior, principalmente nas contratações temporárias, que antecedem esse período de fim de ano. E para nos ajudar a analisar esse contexto, aqui com a gente, a economista Eliane Rosandiski. Bom dia, obrigada por estar com a gente mais uma vez. Bom dia, Sandra. Então, eu tinha combinado com você de você só me chamar para dar notícia boa, Exatamente. Né? Eu quero saber o que está acontecendo diante desse sinal de enfraquecimento, ou é só um ajuste pontual, hein? Então, eu acho que tem um pouco de cada coisa e a gente tem que olhar para esse número agora com uma certa atenção, né? Atenção com uma luz amarela quase ficando vermelha para uma característica talvez da nossa região, né? O que a gente está olhando? Que o setor industrial ele está sofrendo um pouco, ou ele não está se recuperando do jeito que a gente gostaria. E eu acho que na nossa região tem muito isso da questão do tarifácio. Tá, porque por mais que você tenha ali alguns segmentos que estão ficando fora, né, cada vez você está conseguindo ampliar as isenções, quando a gente olha para o setor industrial, a gente percebe que ele não foi o que mais reduziu a tarifa. E dá até para entender, porque o interesse dos Estados Unidos está muito conectado com a inflação deles. E como a gente exporta muita commodity, claro que alimentos, café, esses aí têm um impacto imediato. A negociação do setor industrial ela é mais específica. E mais ainda quando a gente não tem um segmento tão fortemente complexo. Então, eu estava olhando os setores industriais que estão caindo, é vestuário, são setores de produtos óticos, produtos. Então, esses segmentos, eles têm até alguma especificidade, mas a concorrência é um pouco maior. Então, é o segmento que está sofrendo mais. Então, por um lado, isso é uma característica, a gente olha até para o estado de São Paulo, pela sua forte composição da atividade industrial, a gente percebe que ela está caindo. Mas existe um outro componente que a gente sempre olha, e você chamou a atenção na abertura, que é o setor de serviços, né, que de alguma forma ele compensa. Como esse setor de serviço não está compensando com aquelas vagas temporárias, com aqueles serviços de apoio à administração, a administração privada, né? Nós estamos tendo aí alguma dificuldade dessa economia recuperar. E eu ainda chamaria atenção para uma outra coisa. Quando a gente olha por sexo, a gente vê que basicamente foi um emprego masculino que caiu aqui na região.
Então, você teve uma recuperação de 278 vagas de emprego feminino e 596 menos masculinos. E a gente olhando nos segmentos acima de 25 anos, basicamente foram esses os trabalhadores que perderam, que teve um saldo mais negativo. Ô, Eliane, Então, a gente fala. sempre fala também da relação do setor de serviços até para a indústria também, né? E aí eu queria entender se esse reflexo, né, que a gente falou já do indicativo do industrial, mas pensando nos serviços, pode também ter alguma relação com mudança do comportamento do consumo? Ou é dificuldade das empresas mesmo? Das empresas mesmo, porque o nosso serviço, um setor de serviço que puxa muito, é o setor de serviços de apoio à administração, né? Que é aquele serviço mais terceirizado. E aí é interessante que a gente olha para o trabalhador temporário, o volume dele está muito grande. É muita gente sendo contratada e demitida, contratada e demitida. Você não está tendo um aumento do estoque de trabalhador. E aí tudo isso, né? E olhando que é um emprego masculino que está caindo e uma chamada de emprego feminino e tudo mais, a gente está vendo aí uma tendência de... Aí isso é até trágico de falar, mas é uma economia de custos mesmo. É um uso de um trabalhador temporário que não gera saldo, né? Então, você usa por um tempo determinado, porque existe um segmento de serviços de apoio à administração que... Vamos tentar entender essa dinâmica. A indústria está meio cautelosa, então ela terceiriza. E tem esses serviços que podem ser terceirizados que, francamente, acabam dando saldos positivos na atividade. Quando a gente detalha essa atividade de serviço, ela está ali existindo, mas ela está existindo de maneira temporária, sem gerar um estoque. E aí, então, no caso das mulheres, tem a questão de remuneração também. Exatamente. Né, que pagam menos para as mulheres. Isso. Então, ainda você tem uma rotatividade que, de alguma forma, está ali correndo atrás do custo diante de um cenário meio complexo, né? Que é um complexo de muita incerteza com relação ao que está acontecendo. E aí, essa complexidade, Sandra, eu chamaria atenção para uma outra coisa. Nós estamos com níveis de desemprego muito baixo na economia. Nós estamos com uma demanda interna que está relativamente aquecida. Então, é interessante porque você não tem o mercado formal reagindo, mas você tem um emprego que está ali quase que no seu limite. O que a gente pode olhar para isso e pensar? Essa economia parece que está dando uma certa estagnação, sabe? Ela não está avançando. Claro que diante de um cenário de incerteza, alguns segmentos sofrem mais do que outros. Por exemplo, a indústria da construção. Eu acho que outras vezes nós já até conversamos sobre isso, que a construção civil ela tem um limite ali. Ela não vai ficar contratando indefinidamente, né? Mas essas atividades econômicas, a gente vai ter que começar a encontrar alguns vetores de crescimento para não bater nesse teto, senão esse emprego não vai andar, né? Vai ter uma queda ali, uma acomodação aqui, no ano que vem no mês que vem vai crescer um pouquinho mais, porque a gente está olhando para outubro, novembro, provavelmente o comércio vai desempenhar aí uma entrega boa em termos de trabalho, né, em termos de geração de postos. Nós tivemos a Black Friday, vai ter o Natal, tem o 13º, que ainda está chegando na economia. Então, essa sazonalidade ela vai acontecer, mas nós temos que entender para onde está indo esses vetores de crescimento. Essa tensão com setores exportadores, a indústria e tudo mais, ela tem que dar uma resolvida também, né? Mas existe um fator importante que é encontrar um vetor de crescimento para que as atividades industriais elas se sintam mais tranquilas na contratação, ou mesmo alguma abertura um pouquinho também na política monetária. Nós estamos com uma taxa de juros muito alta, e isso dificulta um pouco a fluidez de renda na economia, de recursos mais destinados à produção, porque com uma taxa Selic de 15%, muitos recursos ficam aplicados, em especial em momento de dificuldade de se pensar aí no futuro. Então, é um cenário que ou a gente encontra, de fato, um vetor de crescimento e supera um pouco
esse vetor tem que ser comandado pela indústria, ou a gente vai continuar andando um pouco de lado. Mas aí tem alguma estratégia pensando localmente, regionalmente, já que está muito atrelado ao reflexo do cenário nacional? Sim, eu acho que é entender, né, como que está essa demanda interna e tentar dar uma orientada na produção para que essa produção atenda mais à demanda interna e seja menos conectada ao exterior. Ou, do ponto de vista de comércio exterior, pensar, de parceiros, né, tentar pensar o que a gente pode mudar nessa demanda para e externamente. Por exemplo, nós temos aqui na região o setor do vestuário. Sim. O setor do vestuário, ele tem um forte componente exportador, mas eu não sei se a gente consegue converter, fazendo uma fala muito simplista, para a China, porque nós somos concorrentes da China no setor de vestuários. Eles estão mais querendo também importar para a gente do que receber eles até estão recebendo a nossa soja, mas tem alguns produtos que eles não vão. Então, a gente não consegue só mudar de parceiro, como a gente brinca da dobradiça, a porta vira para um lado ou vira para o outro. Não é tão fácil assim, né? Porque existem segmentos que não vão encontrar com tanta facilidade outros, porque o mundo inteiro, do ponto de vista do comércio internacional, está sofrendo dessa mesma dinâmica, né? Porque quando os Estados Unidos fecha, ele represa uma série de mercados que são importantes para essas empresas, né? Então, é difícil, tem que encontrar a estratégia interna. E esse vetor talvez seja o mais difícil, porque, como eu falava no ano passado, quando você teve ali uma indústria crescendo, uma indústria da construção civil crescendo, ela estimulava um pouco, mas ela tem um teto. Então, nós temos que encontrar agora, só que pensa, uma indústria que está ganhando 15% na Selic, né? Pensando de uma forma bem simplista também, é mais difícil ainda converter para qual que é a rentabilidade que vai ter aqui, né? Sim. Então, diminuir essa taxa Selic, ela é muito importante para tentar retomar um pouco essa dinâmica do investimento. Como a inflação está controlada, como a massa salarial está crescendo, demanda tem, né? Então, a gente tem que entender como converter. É uma estratégia muito mais de desenvolvimento, crescimento, encontrar os vetores, do que, nesse momento, só de recuperação da atividade. Eliane, talvez a gente converse só na virada do ano sobre o indicativo mais final, né? Assim, não total ainda, né? Mas já conseguindo fechar realmente como foi o ano de 2025. O importante vai ser ficar de olho agora na estratégia do Banco Central em relação à Selic, né, a política monetária. Eu acho que já está no momento da gente fazer, o dólar está controlado, nós não precisamos mais ter uma política monetária tão apertada. O problema é que a política monetária muito apertada, no primeiro momento, ela mexe com as expectativas e depois prejudica a indústria, que foi o que a gente viu ao longo do ano de 2025, Sim. né? Considerando esse cenário mais complexo, isso só trouxe um ingrediente pior. Mas se podemos entender que a política monetária fez a parte dela, que foi segurar um pouquinho o câmbio, segurar um pouquinho o consumo, eu acho que agora ela não precisa mais. Eu acho que agora ela tem que dar um incentivo à produção. E o incentivo à produção é diminuir tanto essa remuneração do capital, da aplicação financeira, e jogar um pouco para a economia real, para essa economia deslanchar. Eliane, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente, ajudando a entender esse cenário, né, nacional, mas que impacta também no local, e vamos juntas aí nas próximas também, para poder entender cada vez mais. Torcendo para o próximo mês poder ter notícia positiva, fechar. Mas assim, a notícia positiva é que nós estamos fechando o ano bem ainda, tá tudo no positivo ainda. Obrigada, Eliana. Tá bom, um abraço grande. Tchau, tchau. Eliane Rosandis, que é economista, sempre nos ajuda aqui a entender um pouquinho esses dados do CAGED, do que realmente melhorou, né? E as perdas também de empregos formais aqui na nossa região.